Você sabe o que é tradição ocidental de mistérios e qual influência ela exerceu sobre a Wicca e praticamente todas as formas de magia praticadas na atualidade? Não? Então, fica comigo nesse vídeo para você conhecer tudo sobre esse assunto. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo e ativa o sininho de notificações. E também não esquece de deixar o seu comentário. Assim, você vai ajudar o canal a crescer e esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então, vamos ao tema do vídeo de hoje? A expressão tradição ocidental de mistérios se refere a uma importante variedade de correntes de pensamentos da cultura ocidental, geralmente surgidos depois da Idade Antiga e, em particular, no Renascimento seguindo até os nossos dias, que alegam que o verdadeiro conhecimento divino do homem e do cosmos só pode ser obtido por meio da experiência espiritual pessoal ou da iluminação interior. Assim, a tradição ocidental de mistérios refere-se a uma importante gama de tradições espirituais nascidas na sociedade ocidental. Uma definição precisa deste conceito é bastante difícil, visto que ela é um processo contínuo e está em construção até hoje. O que geralmente se aceita é que sob essa nomenclatura estão todos os movimentos espirituais que se concentram na busca da gnose, ou seja, um sentido ampliado de conhecimento e que são diferentes da religião dominante e observada e fora do método científico. Os primeiros movimentos dessas tradições surgiram no Mediterrâneo Oriental, no final da Antiguidade, e eram fundamentalmente a gnose, o hermetismo e o neoplatonismo, assim como os grupos e escolas de pensamento derivados deles. Desde o século XVII, sociedades iniciáticas que professam conhecimento esotérico, como o rosacrucianismo, a maçonaria, o martinismo, surgiram e eles são especialmente conhecidos por professar a tradição ocidental de mistério. Mais tarde, durante o século XVIII, muitas ordens e grupos desenvolveram-se com novas formas de pensamentos derivadas de algumas sociedades anteriores. No século XIX, o sincretismo e a multiplicidade de opções provocaram novos conceitos, dando surgimento à sociedade teosófica e à ordem hermética da Golden Dawn, que influenciou o desenvolvimento posterior de sistemas mágicos como a Telemann. Mais tarde, o ocultismo deu lugar à Wicca e a uma infinidade de movimentos pagãos modernos. Essas ideias e correntes estão ligadas pela tradição de mistérios ocidental e pelo fato de serem amplamente diferentes, tanto da religião ortodoxa judaico-cristã, quanto do racionalismo do iluminismo. Assim, a tradição ocidental de mistérios invadiu várias formas de filosofia, religião, paraciências, arte, literatura e a música ocidental, e ela continua a influenciar as ideias intelectuais e a cultura popular num contínuo. Entender a tradição ocidental de mistérios é de suma importância para qualquer pessoa que esteja buscando seriamente os conhecimentos arcanos. Para os praticantes da Wicca, então, se aprofundar no estudo da tradição ocidental de mistérios é vital, porque isso possibilita ir além da superfície dos conteúdos superficiais compartilhados nos livros despretensiosos atualmente disponíveis no mercado, que geralmente trazem sempre mais do mesmo. A Wicca é a filha mais nova da tradição ocidental de mistérios, e ela está profundamente enraizada em suas teorias e no seu sistema. Todas as correntes do pensamento esotérico têm uma série de peculiaridades e elementos que as caracterizam. Além disso, por meio delas, é determinado de maneira mais precisa como funciona a tradição ocidental de mistérios. Dentre suas características mais importantes, destacam-se ter dentro de si uma estrutura hierárquica, ou seja, em outras palavras, aqueles que fazem parte dessas correntes de pensamento são divididos de acordo com a sua antiguidade e de acordo com as provas que conseguiram passar através da sua iniciação. Essas correntes marcaram de maneira mais forte os critérios do ocultismo e guardam em segredo quase absoluto os conhecimentos que conseguiram obter e as teorias ou doutrinas que estabeleceram.
Para entrar em uma sociedade ou corrente da tradição ocidental de mistérios, a pessoa precisa passar por uma série de testes e precisa ser aceita pela sociedade. Em alguns casos, não é a pessoa que pede para entrar, são eles que oferecem essa possibilidade. Uma das peculiaridades das correntes esotéricas ocidentais é que, geralmente, elas levam um nome relacionado ao seu maior expoente. Dentro desse pensamento, existem ou desenvolvem-se uma série de tradições ou subtradições, dentre as quais se destacam o orfismo, a gnose, a maçonaria, o hermetismo, a Rosa Cruz, o martinismo, a antroposofia, a teosofia, a télema e a Wicca. É importante entender que, embora essas subcorrentes tenham características semelhantes em algumas áreas, elas possuem uma série de particularidades que as diferenciam enormemente umas das outras. Em suma, a tradição ocidental de mistérios pode ser explicada como um estilo ocidental de espiritualidade, de prática da magia, em que se espera que o praticante se esforce para compreender melhor a si mesmo, a fim de encontrar sua conexão com o divino. Essa jornada geralmente envolve uma aquisição e aplicação ao longo da vida de sabedorias colhidas no campo da religião, da ciência, da metafísica, da filosofia e psicologia, bem como práticas rituais baseadas em uma combinação de antigas religiões populares e os aspectos mais cerimoniais do Egito, das tradições greco-romanas, cabalísticas e maçônicas, que têm como base fundamental a magia e o hermetismo. Magia. O grande fascínio da magia está no tipo de pensamento em que ela repousa. O pensamento mágico não é aleatório, ele tem suas próprias leis e sua própria lógica, mas é poético, ele não é racional. Ele proporciona conclusões que geralmente são cientificamente injustificadas, mas que muitas vezes parecem poeticamente corretas. Então, a magia prevaleceu em toda a história da Europa e o pensamento mágico reside por trás de grandes áreas da nossa religião, filosofia e literatura, e ela é um principal guia para as áreas do espiritual e do sobrenatural que a ciência tem pouco ou nada a dizer. Não há necessidade de aceitá-la, mas ela seguramente evoca, por meio de nossas emoções e pensamentos mais fantásticos acerca dos poderes divinos, que residem no interior de cada um de nós, de que nós somos parte integrante do universo. É natural pensar na magia como uma coisa obsoleta, do passado, que perdurou através dos tempos e dura até hoje sob a luz da ciência moderna e do ceticismo. Mas, na verdade, esse não é o caso. O pensamento mágico ainda está profundamente enraizado na mentalidade do ser humano. A magia foi praticada ao longo da história europeia até os dias atuais e tem chamado mais a atenção das pessoas nos últimos 100 anos do que em qualquer época desde o Renascimento. O homem é feito à imagem dos deuses, mas tem sido frequentemente mencionado com certo sarcasmo que os deuses foram feitos à imagem do homem. A magia, ambas afirmações podem ser aceitas como verdadeiras, porque o homem pode se tornar um deus porque tem dentro de si a centelha divina. Ele é uma imagem divina em miniatura. A grande obra que tantos procuram na magia é a elevação de todo ser em um perfeito equilíbrio para o poder do infinito, o que naturalmente o torna um deus. O grande mago do Renascimento, Cornelius Agrippa, que escreveu por volta de 1510, questionou a si mesmo como era possível para um homem exercer poderes mágicos. Então respondeu: apenas tem tais poderes aquele que conviveu com os elementos, venceu a natureza, se elevou acima dos céus, com quem se torna cooperador para poder fazer tais coisas. Essa identidade ideal é a unidade fundamental que os magos veem por trás de todos os fenômenos aparentemente diversos e desordenados do universo. O mundo em que vivemos pode parecer uma colcha de retalhos estranha, que fortuitamente reúne partes e pedaços, mas
Quem pratica magia acredita que essa colcha realmente é um todo, como um design ou uma máquina, e que todas as suas partes estão necessariamente conectadas de certa forma. Os seres humanos, por exemplo, são semelhantes. Uma pessoa é feita de muitas coisas diferentes, no entanto. Seu corpo, a sua aparência, o seu caráter mental, o seu caráter espiritual, seu temperamento, seu humor, suas diferentes maneiras de se expressar em diferentes tempos e em diferentes circunstâncias, tudo isso fazem parte da diversidade do ser humano. Porém, todas essas partes estão ligadas entre si como um organismo, como uma personalidade subjacente. Na magia, o universo é um organismo humano em uma escala colossal. Assim como todas as facetas do caráter de um homem e o comportamento são aspectos de uma única personalidade, portanto, todos os fenômenos do universo são aspectos de alguma coisa que os fundamenta e os conecta. Essa única coisa é um ser, uma força, uma substância, um princípio, ou algo que não é possível descrever em palavras. O universo e tudo nele constituem o divino. O universo é um organismo gigantesco e o ser humano é uma minúscula imagem dele, ou seja, uma réplica. Como ele é uma miniatura do universo, por um processo de expansão espiritual, uma pessoa pode estender misticamente o seu próprio ser para cobrir o mundo inteiro e sujeitá-lo ao seu desejo. É porque todas as coisas são aspectos de uma única coisa que todas as coisas estão sujeitas à vontade do mago. O homem incompleto, que experimentou, dominou todas essas coisas, venceu a natureza e subiu além dos céus. Ele alcançou o centro onde o homem se torna um deus. A conquista disso é o que chamamos de a grande obra, a operação mágica suprema que pode levar uma vida inteira ou muitas vidas para ser completada. Neste universo unificado, forças misteriosas estão em ação, movendo-se sob as aparências externas das coisas, como as correntes invisíveis do mar. Seus efeitos estão ao nosso redor, mas a maioria de nós não reconhece sua verdadeira natureza. O universo é o homem em uma grande escala e os impulsos que movem o homem, como o amor, o ódio, luxúria, dó, desejo de sobreviver, o desejo de dominar, são também encontrados em uma maior escala no universo. Por exemplo, todas as coisas contêm uma maior ou menor quantidade de força vital, um impulso imanente e poderoso que impele a vida a continuar. Isso se mostra no instinto de autopreservação, no desejo de sobreviver, na luta de tudo na natureza para manter a vida, mesmo em condições cruéis e sem esperança. E no desejo universal também de procriar para garantir a continuidade da reprodução da sua própria espécie. Os praticantes da magia também veem uma força violenta, destrutiva do universo, que é como uma contrapartida maior dos impulsos humanos destrutivos e que repousa por trás de todas as formas de selvageria, derramamento de sangue, guerra e destruição. Essas forças recebem os nomes de deuses e planetas na magia. A força vital, por exemplo, pode ser vista como o Sol, porque a luz do Sol e o calor são necessários para a existência de toda a vida na Terra. Já a força violenta destrutiva receberia o nome de Marte, por exemplo, o deus romano da guerra. As grandes forças móveis do universo são descritas e classificadas de várias maneiras. Magos que seguem a teoria de um misterioso corpo de doutrinas chamado Cabala listam 10 dessas forças. Até tempos bem recentes, os astrólogos acreditavam em 7 forças principais que conectavam o Sol, a Lua e os 5 planetas. Eles agora têm 9 ou 10, acrescentando Urano e Netuno e algumas vezes Plutão. Os numerólogos listam 9 forças que eles conectam com os números que vão de 1 a 9. O mago domina essas forças, experimentando e absorvendo-as em seu próprio ser e sujeitando-as à sua vontade. Ele pode fazer isso porque as forças estão dentro e fora dele. Eles são seus próprios impulsos ampliados,
o canal entre seus impulsos internos e as forças externas a ele e a sua imaginação. E uma imaginação poderosa é seu único e mais importante instrumento. Seus poderes corporativos também são de vital importância. Ele deve ser capaz de concentrar toda a força do seu ser em um único objetivo, em uma única ideia. Ele treina seus poderes de imaginação e concentração para um nível fora do normal de eficiência por várias técnicas. A importância da concentração na magia é refletida na velha crença de que você pode reconhecer um mago pelo olhar fixo dos seus olhos. Em termos práticos, se um mago deseja ativar a corrente de energia destrutiva associada com Marte contra um inimigo, por exemplo, ele põe sua imaginação para trabalhar, para construir uma imagem mental densamente vívida dessa força. Tudo que está disponível para ele, que pode contribuir para essa imagem, é usada nesse momento. Gestos, danças, ervas, cores, aromas, símbolos, etc. Ele então entoa encantamentos que afirmam a natureza e os atributos da força de Marte e preenche sua mente com imagens de sangue, tormento, raiva, ruína, dor. Ele libera todas as próprias marés internas do ódio e da violência, e a cerimônia gradualmente chega a um frenesi de selvageria em que a energia criada toma posse totalmente do ser do mago, onde ele mesmo se torna essa força e, pelo controle da sua vontade, ele lança esse poder sobre o seu alvo. O mago acredita que essa cerimônia, realizada corretamente, terá os efeitos desejados. A teoria aponta que qualquer emoção forte de sentimento carrega uma carga de força que pode afetar a pessoa sob quem ela é dirigida. O efeito irá variar de acordo com a força do sentimento do mago e a sensitividade do alvo. Quando você sente uma emoção irradiando de outra pessoa e parece entender imediatamente o que essa pessoa está sentindo, você está reagindo a uma corrente de força cuja natureza reconhece de forma instintiva, como se você fosse uma espécie de receptor, de radar, registrando ondas invisíveis em uma atmosfera. Na magia, uma onda de emoção poderosa é projetada com calculada intenção de alguém que desenvolveu os seus poderes a um nível acima do normal, e, de acordo com os ocultistas, os resultados podem ser de longo alcance. Reconhecemos que na vida comum, alguém que tem uma personalidade forte, por exemplo, pode fazer-se obedecer pela força de sua vontade, não é verdade? A mesma coisa é considerada verdadeira na magia, mas em um grau muito maior. O ser humano é potencialmente um deus, e a vontade de uma pessoa, quando exercida por um mago que aprendeu a se concentrar e a projetar o seu desejo, isso tem potencialmente o poder ilimitado de um deus. Como o mago francês do século XIX, Eliphas Lévy, pontuou, afirmar e desejar o que deve ser é criar. Afirmar e desejar o que não deve ser é destruir. O hermetismo. Em suma, hermetismo é um sistema de crenças e metodologia para a autorrealização que se expressou de forma diferente em dois lugares diferentes, em dois momentos diferentes, porque o hermetismo é uma escola de pensamento egípcio-helênica, mas renasceu na Europa Ocidental durante o Renascimento, influenciando toda a sabedoria arcana de lá para cá. A própria palavra hermetismo soa a segredo e magia, o conhecimento oculto do universo que tantos tentam obter. A clássica figura de Hermes ou Mercúrio, o mensageiro dos deuses com o seu bastão de serpentes entrelaçados, simbolizando a sabedoria, deu lugar, no século II, a uma figura não menos majestosa, Hermes Trismegistus. Hermes, 3 vezes grande, uma espécie de profeta da salvação dos males do mundo material. Os textos que vêm sob o nome de Hermes Trismegistus não se diferenciam em qualidade de muitos outros papiros sobre filosofia ou magia que circularam no Egito durante milênios, e as doutrinas atribuídas a Hermes Trismegistus pouco diferenciam dos textos de salvação postos na boca de outros profetas em diversas religiões do mundo. Mas, para a história do ocultismo europeu,
o hermetismo é de uma extraordinária importância devido à posição a ele conferida na revivescência renascentista das artes mágicas e da filosofia gnóstica. Desde então, Hermes Trismegistus tem sido um símbolo da tradição ocultista no Ocidente. E apesar da destruição de algumas das ilusões sobre esse grande profeta já no século XVII, a verdade é que os textos herméticos fornecem uma bela visão geral da posição filosófica que está na raiz de todos os sistemas de ocultismo e magia. No dito hermetismo popular, os textos que compõem este grupo são os mais antigos e alguns talvez datem do século III antes da Era Comum. Eles abrangem tratados de astrologia, medicina astrológica, alquimia, magia e o sistema de analogias ocultas ou correspondências, que estão por trás da grande parte da tradição mágica, e eles pretendem revelar secretas ligações entre várias partes do universo aparentemente separadas entre si. O hermetismo erudito, por sua parte, data de cerca dos séculos II ou III da Era Comum, e ele consiste em um corpo de filosofia religiosa que tem algumas ligações com os textos mais populares sobre magia e alquimia. Porém, os principais tratados desse tipo de hermetismo são mais eruditos, como o Corpus Hermeticum, o Asclepius e uma coleção de fragmentos e textos mais curtos. O período em que os textos herméticos foram compostos era de perturbação civil e de caos ideológico na humanidade. As religiões de mistérios, cujo objetivo era induzir êxtase, e as ideias mágicas ou astrológicas que pareciam dar ao homem um certo grau de controle sobre um ambiente aterrorizante, tornaram-se populares nessa época. E essa popularidade foi crescendo cada vez mais aos poucos. Parece que o espetáculo de responsabilidade individual revelado pelos racionalistas era demasiadamente aterrorizante para a maioria da humanidade naquela época. E após um interlúdio proporcionado pela famosa Pax Romana, as religiões orientais, entre elas o cristianismo, começaram a vencer a religião oficial de Roma e as relíquias do racionalismo grego. Mistérios como os de Mitra penetraram os mais altos escalões da sociedade. As tradições da filosofia oficial deram uma guinada para o mágico nas especulações do neoplatonismo. Os vários pensadores religiosos, que os cristãos chamavam de gnósticos, pregavam que o mundo era mau e tinha de ser salvo. A partir de então, a veneração de um saber secreto, cuja sede era o Egito, tornou-se permanente. Foi no Egito que teve origem a maioria dos textos que compõem o hermetismo. Sob o disfarce de uma revelação procedente de uma única fonte, Hermes 3 vezes grande, Hermes Trismegisto, o hermetismo popular e erudito surgiram juntos. Isso em si mesmo é um exemplo da principal tendência da era de crise religiosa, em sua necessidade de descobrir alguma explicação do homem e do universo. Os pensadores dos primeiros séculos da Era Comum adaptaram os elementos disponíveis da coletânea de doutrinas antirracionais que tinham varrido o Mediterrâneo Oriental. Nisso, eles não estavam sozinhos. E é difícil separar gnósticos, neoplatônicos, hermetistas, a não ser por pontos específicos de suas doutrinas. Todos partilhavam o sabor da era, e a divisão entre o hermetismo popular e o erudito, uniam-se em sua base filosófica. A verdadeira diferença é que os textos populares consistem de instruções para a prática da magia, da alquimia ou da astrologia, enquanto o chamado hermetismo erudito limita-se a apresentar uma posição filosófica de acordo com as formas esperadas por aqueles cujas tradições haviam sido moldadas pela Grécia. Das partes astrológica, alquímica e mágica do corpo hermético derivou-se a maioria dos elementos posteriores da Europa Ocidental sobre a magia prática. Descrições das correspondências que unem um determinado astro ou signo do zodíaco a uma parte do corpo humano, ou que ligam a parte do corpo humano a uma determinada pedra preciosa, podem ser encontradas na maioria dos antigos textos mágicos e tiveram sua maior difusão pelo hermetismo.
Os rituais para invocar os espíritos estão igualmente por toda parte no hermetismo. No caso da alquimia, por exemplo, torna-se mais difícil decidir se um texto pertence ao hermetismo popular ou erudito. Não se sabe como se originou a alquimia especulativa, mas é possível imaginar um filósofo tomando como ilustração alegórica o processo de refinamento espiritual que a alma tem de passar em sua ascensão ao divino. A maior prática mágica consistia no aperfeiçoamento humano, tornar o ser humano igual aos deuses. Os textos herméticos eruditos formatam a essência dessa filosofia e fornecem um fundamento lógico para as experiências com a magia prática. Essa filosofia hermética pode ser vista como apenas uma forma de gnosticismo. Gnose significa conhecimento, e a gnose hermética surge como uma revelação, talvez gerada por processos deliberados de meditação. O mais célebre de todos os tratados herméticos, o Poimandres, descreve uma experiência visionária. Uma vez, quando eu tinha mergulhado em meditação sobre as coisas que existem, e minha mente foi poderosamente alçada, enquanto meus sentidos físicos eram contidos, pensei estar contemplando uma presença de imensurável grandeza, que chamou-me pelo nome e disse: "Que desejas escutar e ver, e em pensamento aprender e entender?" Perguntei: "Quem és tu?" "Eu sou", ele disse, "Poimandres, o Nus do poder absoluto. Sei de todos os teus desejos e estou contigo em toda parte." Eu disse: "Desejo que me ensines sobre as coisas que existem, compreender a natureza delas e conhecer o divino." E ele respondeu: "Segura firme em tua mente o que quiseres saber, que eu te ensinarei." Muitos dos fundamentos do hermetismo podem ser resumidos em um texto-documento que, apesar de ter sido escrito em 1908, resume os ensinamentos do hermetismo, o Kybalion. Nele são descritas 7 leis herméticas que permeiam todos os sistemas de magia e que reúnem os ensinamentos básicos das leis que regem todas as coisas existentes. Eles são a lei do mentalismo, das correspondências, da vibração, das polaridades, do ritmo, da causa e efeito e a lei do gênero. A lei do mentalismo diz que tudo é um produto da mente. O universo é mental. O todo é um conjunto totalizante. Não há nada fora do todo. A lei da correspondência traz o axioma: como acima é abaixo, como dentro é fora. Este princípio se manifesta nos 3 grandes planos: o físico, o mental e o espiritual. A lei da vibração se baseia no conceito de que nada é imóvel, tudo se move, tudo vibra. A lei das polaridades afirma que tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu par de opostos, semelhantes e antagônicos são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferem em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. A lei do ritmo advoga que tudo tem seus períodos de avanço e recuo. Tudo sobe e desce, tudo se move como um pêndulo. A medida de seu movimento para a direita é a mesma do seu movimento para a esquerda. O ritmo é uma forma de compensação. A lei da causa e efeito admite que cada causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com esta lei. Sorte ou acaso nada mais é do que o nome dado à lei da causa e efeito não reconhecida. Existem muitos planos de casualidade, mas nada escapa a essa lei. A lei do gênero declara que o gênero existe em toda parte. Tudo tem o seu princípio, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os níveis. De todas essas teorias, a lei das polaridades talvez seja uma das mais influentes entre os sistemas mágicos, desde que os primeiros filósofos gregos ficaram impressionados quando notaram a existência de pares de opostos na natureza. Eles viram que a vida do universo parece se mover como as oscilações de um pêndulo. O dia dá lugar à noite, o verão ao inverno, a calmaria segue a tempestade, o que nasce eventualmente deve morrer, e o que cresce forte com o tempo enfraquece. Mas eles não achavam que o universo poderia ser inteiramente explicado nestes termos. Eles acreditavam que havia algo mais fundamental do que os opostos, algo que os mantinha em equilíbrio para que o pêndulo balançasse regularmente para frente e para trás, do dia para a noite e vice-versa. Algo do qual
os próprios opostos faziam parte. A busca do mago por esse algo que fundamenta e conecta os opostos, o mistério que reconcilia toda a diversidade na unidade, o caminho para o divino, passa por essa reconciliação dos opostos. Experimentar dominar todas as coisas é experimentar e reconciliar os opostos, bem e mal, espiritual e material, liberdade e necessidade, razão e paixão, risos e lágrimas. Na magia, como na dialética hegeliana, o progresso vem por meio da reconciliação de opostos, tese e antítese, numa síntese que os transcende. Os gregos chamavam um equilíbrio perfeito entre os opostos de justiça, e os magos têm uma consideração elevada pelo exato balanço e equilíbrio. Para alcançar uma reconciliação dos opostos, deve haver um equilíbrio perfeito entre eles. Não podemos reconciliar as forças de amor e ódio em nossa própria natureza, a menos se trouxermos ambos a um nível de igualdade. Caso contrário, um superará o outro e nenhuma síntese verdadeira será obtida. O mago tenta trazer todas as forças de seu ser a um equilíbrio adequado. Muitas cerimônias mágicas são deliberadamente projetadas para convocar e liberar as forças motrizes selvagens das profundezas da natureza humana. O ser humano completo deve ser elevado ao poder do infinito, não o homem como um pensador civilizado ou o homem como uma besta voraz, mas o homem como uma combinação de ambos. Uma das aplicações ocultas dessa teoria de opostos e equilíbrio está na área do sexo através da reconciliação dos opostos pela união de masculino e feminino, os opostos que resulta na criação de uma nova vida. Eliphas Levi observou que gerar é, na verdade, uma obra do humano andrógeno. Em sua divisão, o homem e a mulher permanecem estéreis. O homem e a mulher não são apenas fisicamente estéreis se permanecerem separados. Na teoria mágica, se operarem separados, eles também são espiritualmente estéreis. Há uma tradição antiga de que o homem era originalmente andrógeno. Uma lenda judaica diz que Adão era homem à sua direita e mulher à sua esquerda, e Deus separou as metades. Em uma versão grega do mito, homem e mulher estavam originalmente unidos pelos ombros, costas com costas, e Zeus os partiu com um machado, de acordo com umas versões, ou com um raio, de acordo com outras versões. Essas histórias místicas pretendiam reconciliar a existência de dois sexos com a crença de que o homem foi feito à imagem e semelhança divina. Ele liga todos os opostos e combina masculino e feminino. O mago não pode se tornar divino, a menos que se torne andrógeno. Um dos passos para isso é o mago masculino cultivar o lado feminino da sua natureza e vice-versa. Outro método é a união sexual, onde duas partes são unidas em um único ser, alcançando assim uma experiência mística de unidade com o divino. Um dos documentos mágicos mais profundamente reverenciados no hermetismo é a Tábua Esmeralda de Hermes Trismegistus. Todos os que buscam os mistérios estão sempre perseguindo tudo o que é excepcionalmente misterioso, e a Tábua de Esmeralda é um desses elementos impenetrável ao extremo que permeia o mundo da magia. Disse que a Tábua de Esmeralda era realmente feita com essa pedra e foi gravada em caracteres fenícios. Ela teria sido descoberta por Alexandre o Grande em uma caverna-tumba agarrada aos dedos do cadáver do próprio Hermes Trismegistus. Hermes era o deus grego da sabedoria e patrono da magia, mas Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, era supostamente um sábio de elevada sabedoria e o construtor das pirâmides, segundo lendas míticas. Em termos históricos, uma versão latina da Tábua de Esmeralda já existia por volta de 1200, e antes disso, versões árabes dela foram também descobertas. Não há duas traduções concordando entre si e nenhuma delas fazem muito sentido. Mas no frigir dos ovos, para fins mágicos, a parte importante é a frase de abertura da versão latina que diz: como acima é abaixo, como abaixo é acima, para realizar milagres de uma única coisa. Esta é a grande doutrina do como é acima é abaixo, que talvez seja o fundamento mais importante da tradição ocidental de mistérios e que fundamenta as artes como a astrologia e está na base da maioria das práticas da magia. Essa frase expressa uma maneira de dizer que o homem é a contraparte terrena do divino. Assim como o divino está nos céus, o homem está na terra. Ela é também uma declaração da velha crença de que eventos na Terra são paralelos aos atos dos deuses nos céus.
Os eventos na Terra ocorrem paralelamente aos eventos nos céus, porque ambos dependem do funcionamento da mesma força. A astrologia se desenvolveu originalmente na Mesopotâmia, onde cada cidade-estado tinha seu próprio deus patrono, e cada mudança no equilíbrio de poder entre as cidades-estados era vista como um reflexo direto de uma mudança do relacionamento desses deuses nos céus. A astrologia moderna é construída nesta mesma crença, com os planetas substituindo os deuses antigos dos céus, porque os babilônios e assírios conectavam os seus principais deuses com os planetas. Em termos práticos, de acordo com essa teoria, por exemplo, uma conjunção de Júpiter, o planeta do bem-estar e da vitalidade, com os dois planetas maléficos, Saturno e Marte, é presságio de alguma praga. No 14º século, atribuiu-se a terrível peste negra de 1348 a uma dessas conjunções ocorridas em 1345. Foi mais tarde aceito que outra conjunção dos três planetas anunciou a chegada da sífilis na Europa. Incrivelmente, essa mesma conjunção aconteceu em 2020 novamente, anunciando a pandemia sem precedentes do novo coronavírus. Astrólogos modernos dizem que se Saturno estiver oposto ao Sol no céu em um mapa, pegaremos resfriado com frequência porque Saturno é o planeta mais frio e o mais distante do calor do Sol, ou era, né? Até a descoberta de Urano, Netuno e Plutão. Dizem que a tendência de Napoleão em comer demais poderia ter sido prevista a partir do fato de que sua Vênus estava no signo de Câncer quando ele nasceu. Vênus significa o amor e Câncer afeta o estômago, por isso Napoleão foi naturalmente afetado pelo amor indevido ao seu estômago e pelos seus prazeres. Estes são casos do raciocínio em cima do adágio, como acima é abaixo. Mas o inverso, como abaixo é acima, também é importante. Eventos nos céus são sinais de eventos na Terra, mas é igualmente verdade que as ocorrências na Terra são evidências de condições nos céus. Ao inspecionar as cartas do tarô, por exemplo, podemos descobrir se os deuses ou as estrelas, ou a sorte, são favoráveis para qualquer empreendimento que eu tenha em mente. Esta é a base dos métodos de previsão do futuro, porque qualquer evento, por mais trivial e aparentemente sem sentido que seja, pode dar indícios de como o universo como um todo está se movendo. Os povos antigos extraíam presságios dos órgãos internos dos animais, dos sonhos, das pedras, das formas tomadas pelo óleo ou farinha derramada sobre a superfície da água e os movimentos dos animais e os pássaros nos céus. Agnes Sampson, a famosa bruxa escocesa que foi executada em 1590, costumava prever se as pessoas que estavam doentes se recuperariam ou não, observando o comportamento de um grande cachorro preto. Plutarco, que viveu na virada do primeiro e segundo séculos da Era Comum, disse que os egípcios extraíam presságios de observações casuais de crianças. O astrólogo do século XIII, Michael Scott, acreditava que espirros são presságios do futuro. Se você espirrar 2 ou 4 vezes quando está envolvido em algum empreendimento comercial e imediatamente se levantar e andar pelo local, tudo será bem sucedido. Quando um contrato for elaborado, se você espirrar uma vez, ele será guardado. Mas se você espirrar 3 vezes, ele será quebrado. Espirrar 2 vezes à noite, por 3 noites consecutivas, segundo ele, era um sinal de morte na casa. Os métodos modernos de adivinhação são tão estranhos, se não mais estranhos que esses, e dependem da mesma teoria do universo. Livros que mostram como interpretar sonhos, a palma das mãos, cartas de baralho ou folhas de chá podem ser encontrados em muitas livrarias e bibliotecas públicas ao redor do mundo. Todos esses métodos, que parecem envolver eventos aleatórios, sustentam a teoria de que os eventos não são aleatórios. O universo é um todo, um ótimo design. Qualquer evento que ocorra faz parte desse design e pode ser usado para prever eventos no futuro, porque também estão no design da anima mundi, da alma do mundo. O princípio de como abaixo é acima não se limita à leitura da sorte. Manipular eventos abaixo pode afetar o curso de eventos acima. Em Roma, em 1628, o Papa Urbano VIII contratou um mago chamado Tommaso Campanella, que era um ex-frade dominicano que havia sido preso anteriormente por heresia. Ele chamou Tommaso
para evitar um eclipse que o Papa temia ser o sinal da sua própria morte. Para isso, Campanella e o Papa isolaram uma sala contra o ar externo e cobriram o cômodo com cortinas brancas. Eles usaram 2 lamparinas para representar o Sol e a Lua e 5 tochas para representar os planetas. Eles também usaram pedras, ervas e cores conectadas com os benevolentes planetas Júpiter e Vênus e o Sol, e beberam licor destilado sob a influência de Júpiter e Vênus, e tocaram música jovial e veneral. Assim, eles tentaram criar o seu próprio pequeno céu favorável na sala selada, para substituir em termos microcósmicos o céu real hostil lá de fora, para evitar que o eclipse ocorresse na Terra, ao menos no espaço em que se encontravam, a fim de proteger o Papa, que estava nesta sala lacrada, contra os efeitos maléficos desse eclipse. Seus esforços foram evidentemente bem-sucedidos, porque o Papa Urbano VIII não morreu até 1644. A complexa cosmologia descrita pelo hermetismo, envolvendo vários graus da criação e os poderes do universo, dá uma sanção filosófica às produções mais explicitamente mágicas de Hermes. Até onde algum praticante das artes de Hermes Trismegisto levava de fato a sua prática mágica, era sem dúvida uma questão de gosto e eleição pessoal, e não há nenhum indício de que mesmo o Corpus Hermeticum tenha algum dia sido a Bíblia do hermetismo. Parece que métodos particulares de induzir a revelação hermética e desse modo alcançar a gnose eram não só defendidos, mas largamente usados. Num texto conhecido como o Sermão da Montanha Secreta, Hermes é representado instruindo seu filho Tati, que se queixava de não atingir o estado necessário para obter o conhecimento que procurava. Hermes então aconselha: recolhe-te em ti mesmo, que virá. Queiras, que acontecerá. Desativa o trabalho dos sentidos do corpo, que a divindade nascerá. Purga por ti mesmo os brutos tormentos, as coisas da matéria. Hermes descreve então os vários tormentos ou pecados que Tati tem de expelir do seu ser. Tati grita que agora vê, não mais com a visão dos meus olhos, mas com a energia que o Nus me dá através dos poderes. Estou no céu, na terra, na água e no ar. Estou nos animais, nas plantas. Estou no útero e além do útero. Estou em toda parte. O hermetismo é uma abordagem que se concentra na compreensão da verdade ou da verdadeira natureza da realidade por meio do autoconhecimento. Alcançar essa essência espiritual é o objetivo principal de todo aquele que, através da magia, aspira à verdadeira iniciação para compreender a verdade ou a verdadeira natureza da realidade por meio do autoconhecimento. Gostou? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para sempre ser avisado sobre novas futuras postagens. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Sejam muito abençoados. Tchau, tchau.